Terça-feira, você sabe, também é dia de fatos da semana. O ministro Edson Fachin foi sorteado, né, como um novo relator da Lava Jato, e é ele que agora será o responsável por supervisionar os trabalhos, o andamento de toda a operação na corte. Dá uma olhada no VT. O ministro Luiz Edson Fachin teve aceito seu pedido de mudança da primeira turma para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, da qual o ministro Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo no dia 19 de janeiro, fazia parte. Para que a mudança fosse efetivada, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, consultou os demais ministros da primeira turma. Por meio de um sorteio eletrônico, Fachin foi escolhido como novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, qualquer solicitação ou andamento relacionado à operação, como a instalação de escutas ou a realização de diligências para a coleta de provas, precisa da autorização dele, caso as investigações da força-tarefa indiquem o envolvimento de alguma pessoa com foro privilegiado, como parlamentares e ministros. Os detalhes sobre a transferência do ministro Fachin e de como funcionará o andamento das investigações, você acompanha agora aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o doutor Eduardo Leite, querido. Bom saudade dia. de você. Eu também estava morrendo de Você saudade viu esse de ano você. ainda, né? Você tirou férias, eu não. Férias? Fiquei trabalhando aqui, você entendeu? Gente, cadê minhas férias que eu não vi? Eu tava mais tempo no ar do que eu fico aqui no Revista, Não, eu do também contrário. eu também tirei férias. Você tirou? É justo, é digno. Bom, é merecido. Lógico. A gente faz por merecer, né? Somos filhos de Deus também, Todos os né? trabalhadores Pelo merecem. menos ele diz que é, né? É. Mas até agora não fez exame de DNA para saber se é ou não, né? Somos, com toda certeza. Agora, vamos falar de temas que estão pipocando desde o final do ano passado, né? Agora a questão tomou corpo, né, com a morte de Teori Zavascki, a gente tem falado já há muitos, na verdade, quantos anos já tem a Lava Jato? 2, 3 anos? Por aí, De né? 2013 para cá, né? É. 2013, 2014 começou a pegar fogo. É um né, tema de lá muito pra cá. extenso, eu não vejo um horizonte para a gente parar de falar dela tão cedo, porque muita coisa ainda está sendo descoberta, né? Mas aí a gente teve o agravante, né, da morte do ministro Teori Zavascki, num momento muito delicado e que gerou toda uma série de outros acontecimentos que precisaram aí de decisões rápidas. A gente só não sabe se são as melhores decisões, né, doutor? É uma insegurança jurídica com a morte do Teori, né? Na verdade, todo mundo ficou muito assustado num primeiro momento, porque não sabia exatamente, ainda não conseguiu se definir exatamente o que aconteceu. Geraram muitas A especulações. única coisa né? que nós sabemos é que ele morreu, Sim. ou seja, e que alguém tinha que substituí-lo na questão Na como relatoria. relator E da como ministro Lava da Jato STF também, e como né? ministro, que é uma função, eu diria, de suma importância. Né? Eu acho que e o quadro a formação da Corte, da Suprema Corte, não é uma formação tão importante assim, né? Ou seja, as pessoas que estão lá são temerárias, né? De uma certa forma, né? Algumas foram impostas lá num momento político muito sensível no país, né? Que alguns ministros, né? Que têm uma certa vinculação partidária. São quase todos são indicados pelo governo anterior, né? Praticamente, aí você só tem o Marco Aurélio, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello, né? Porque os demais todos foram indicações do PT e agora do PMDB, né? Tá. Bom, vamos falar primeiro sobre essa decisão da ministra Carmen Lúcia, né, presidente do Supremo, que decidiu distribuir essa relatoria e colocar aqui o nome de... Na verdade, ela repassou, né, a relatoria, antes de mais nada, ela pegou as homologações e já passou para frente, né? Foi a primeira decisão que a Carmen Lúcia teve. Mas ela tinha outras opções também. Foi a única, eu diria que foi a única decisão sensata que foi da ministra Carmen Lúcia, que foi justamente a homologação das delações, das 77 delações. Tá. Que ela não esperou, né, o novo relator para que isso acontecesse. Que para mim, eu acho que foi uma atitude dela providencial naquele momento,
né, que precisava dar uma resposta, né? Mas agora é ele, o Edson Fachin, que foi o sorteado, que é que vai decidir se essas delações vêm a público ou não, né? Eu diria que isso, essa mudança do Fachin da primeira turma para a segunda turma e essa redistribuição era alguma coisa já previsível, né? Mesmo porque na distribuição se busca sempre, a redistribuição sempre acontece com quem tem menos processos. E, obviamente, o Fachin estava chegando, né? E a probabilidade dele ser escolhido era grande dentro de uma redistribuição. Agora, a redistribuição do Fachin, o Fachin como relator é menos ruim. Eu não diria que é bom, eu diria que é menos ruim, né? Porque também existe uma série de questões bastante polêmicas que envolve o Edson Fachin, né? Nomeação por parte do PT, que estava o PMDB envolvido também nessa sustentação do governo, aquela coisa toda. Agora, é óbvio que o Fachin é uma pessoa mais, eu diria que mais tímida, mais reservada com relação à imprensa. Então eu acho que essa era uma preocupação, talvez, dos ministros, ou principalmente da ministra Carmen Lúcia. Para a gente entender um pouco mais, agora a população, de uma forma geral, está tendo acesso a essas informações, né? E como é que o sistema do Supremo funciona. Para a gente entender melhor, o que faz a primeira turma, o que julga, qual é a capacidade dela e quais são as capacidades da segunda turma, em quais momentos que numa situação como essa, um ministro da primeira turma vai para a segunda, como é que funciona esse sistema, doutor? O STF, a formação do STF, ou seja, a formação de todos os ministros, só se reúne para julgar questões do presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Isso no caso a segunda turma? Não, isso só, eu diria que o contexto, o Supremo Tribunal Federal. Tá. Todos os ministros, tá, eles só tratam e só levam para julgamento. Tanto é verdade que o Renan Calheiros foi colocado, levado a plenário, porque ele era presidente, ele estava na condição de presidente do Senado. Por essa razão foi pro pleno, né, que nós chamamos do pleno, que são todos unidos. Agora, com essa divisão de primeira e segunda turma, todos os parlamentares que foram citados nessas delações, não sendo, ou seja, excluindo o presidente da República, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, as turmas é que julgam, na verdade. Então, agora que o Renan deixou de ser presidente do Senado, quem vai julgar aquele processo que ele virou réu é a segunda turma, entendeu? Ou seja, então, na verdade, de uma certa forma, ele foi beneficiado. Tá. Pode ser beneficiado, né? Tá. Com a formação da segunda turma, que ela é formada pelo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes, quem mais? O Edson Fachin e o Toffoli, né? Então, você pega aqui, por exemplo, o Celso de Mello já é antigo, né? Gilmar Mendes também é antigo, da época do PSDB, o Toffoli, o Edson e o Lewandowski são da época do PT. Tá. Então isso pode ter alguma facilidade no julgamento da questão do Renan, que ele já não é mais julgado pelo pleno do Supremo Tribunal. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente fala também da indicação de Moreira Franco para o lugar de Teoriza Vaz, que a gente vai falar também sobre Alexandre de Moraes, né, que está assumindo, na verdade, Alexandre de Moraes no lugar de Teoriza Vaz, tem tanto nome que eu estou meio perdidinha hoje. E também a nomeação de Moreira Franco. A gente vai comentar esses assuntos. Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom, doutor? Tá ótimo. Gente, tem muito assunto para a gente conversar nessa terça-feira. Agora, vamos continuar nosso bate-papo com o doutor Eduardo Leite. Agora vamos falar da indicação que o presidente Michel Temer fez do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, como ministro do STF a partir de agora. A gente pode considerar a carreira do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, como uma carreira meteórica, né? Ele apareceu aqui no cenário, imagino que para o resto do Brasil ainda é mais meteórico, né? Porque a gente já conhecia do cenário paulista, né? Porque ele já foi ao lado do governador Geraldo Alckmin, foi nosso secretário de segurança aqui por um bom tempo, né? Então, para nós, ele já tinha aparecido no cenário político, mas para o resto do Brasil, imagino que não, né? Olha, Regiane, primeiro eu acho indigesto essa atitude do Michel Temer, do presidente da República. Começou bem, assumiu, tentando resolver alguns assuntos importantes, econômicos e financeiros do país, um país em recessão, um país praticamente já dissolvido,
E me parece que o Michel Temer não deixou de lado aquilo que ele acreditava e acabou indicando o Alexandre de Moraes. Ou que ele fez a gente acreditar. Que para mim, eu vou falar para você, eu vou usar um termo um pouco, talvez grosseiro, é repugnante a indicação do Alexandre de Moraes. Por quê? Entendeu? Por uma única razão. Eu acho que para completar essa situação só falta nomear o Renan Calheiros para ministro da Justiça e Secretaria de Segurança. Mas eu estou falando sério, porque na verdade isso não poderia acontecer, não deveria ter acontecido. Tá? Eu acho que você tem vários nomes nas cortes, nas superiores cortes, que poderia assumir uma função importante, uma função que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que é vitalícia, que vai assumir as decisões na nação, o destino do povo brasileiro, não é destino de uma gestão. E a impressão que me deu, que a indicação do Alexandre de Moraes foi realmente uma decisão feudo, tá? Não pode ser outro. Foi extremamente política. Acabou sendo contraditória aquilo que o próprio Temer disse, que ele iria indicar uma pessoa técnica, uma pessoa de uma corte suprema, para que não tivesse nenhum problema, para que não. Tecnicamente, então ele não está preparado para o cargo. Para mim, ele nunca teve, mesmo porque a tese no ano 2000 de doutorado do próprio Alexandre de Moraes, ele mesmo dizia que era uma gratidão política, uma nomeação de alguém que estivesse dentro do governo, principalmente na função dele. Então ele mesmo é contraditório. O Temer foi contraditório na indicação, o próprio Alexandre de Moraes foi contraditório a partir do momento que ele assumiu, porque já foi publicado no Diário Oficial da União, que ele se licenciou, ele não foi exonerado do cargo como ministro, se licenciou por 30 dias para se preparar para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu acho que além de ser contraditório, infringe o artigo 37 da Constituição, que fala em legalidade, impessoalidade, moralidade pública, eficiência. Então, se você for analisar, e eu fui professor de Direito Administrativo, para mim, essa indicação do Alexandre, ela é imoral, tá? Ela é pessoal, ela é ineficaz. Então ela, na verdade, transgride um preceito constitucional de fundamental importância. E você acredita que passa pelo Senado? Ele passa pela sabatina? Passa porque é político. Passa porque é político. A indicação é política, não é indicação técnica. Entendeu? Ou seja, o país está passando por uma situação que a gente dispensa esse tipo de atitude por parte do presidente da República. Ou seja, ele deu uma demonstração de que efetivamente está fazendo as coisas num jogo político, tanto com a Câmara dos Deputados, como o próprio Senado, né? E o que acontece? A própria Corte, o Poder Judicial, o Supremo Tribunal Federal tem que engolir essa nomeação. Entendeu? Então, é complicado isso. Olha, vou te falar para você, Regiane, eu não estou nem analisando se o Alexandre é uma pessoa que está preparado, né? Eu agora estava olhando na internet, já tem uma moção de repúdio do Centro Acadêmico 11 de agosto aqui da está agora na internet, entendeu? Já tem uma nota de repúdio pela indicação do Alexandre, inclusive para as pessoas assinarem essa nota de repúdio, entendeu? Da onde ele foi professor. Olha só. Da onde ele saiu, ele foi formado por lá. Então, para mim, essa é a questão. Ou seja, para mim, realmente é repugnante essa questão da indicação do Alexandre de Moraes. Você também considera repugnante a nomeação também como ministro de Moreira Franco? Que é citado na Lava Jato. Quer dizer, isso faz com que a gente lembre de um passado muito recente, quando a então presidente Dilma Rousseff colocou ali o ex-presidente Lula, o nome dele, à frente também de um ministério, e aconteceu um rebuliço no Brasil, e aí não deu certo, eles voltaram atrás, né? Afinal de contas, ele era réu.
É outra decisão indigesta, entendeu? O Brasil não precisa disso. As pessoas, ou seja, você na verdade dá o cargo de ministro para alguém, ou seja, leva o status de ministro para alguém que foi citado em várias delações. E consequentemente ele fica com foro privilegiado. E tem o furo privilegiado, que aliás eu acho que tem que derrubar essa questão de foro privilegiado, porque são todos mortais, nos dias de entendeu? hoje, com certeza. Então não tem, ou seja, para mim é repugnante também essa questão, essa manobra. Isso não tem outro nome senão manobra política, aonde você sabe quem são as pessoas. Ou seja, quem está por trás de tudo isso não é só Renan Calheiros, não é Sarney, é todo esse pessoal que está há décadas comandando esse país. Então isso para mim, além de ser repugnante, realmente afronta a Constituição, né? E o que é muito pior, a nação tem que engolir essa questão toda. Mas já existem duas ações contra a nomeação do Moreira Franco, né? Tem muita gente já questionando isso. Será já havia essa questão de repúdio com relação à própria nomeação do Moreira Franco, porque o que ele está cuidando da logística do país. E havia a delação. Há uma delação contra o Moreira Franco justamente por negócios feitos com empreiteiras, entendeu? Então isso pra gente, aí você não consegue entender, e aí eu respondo que você consegue entender sim quando as pessoas falam que o Brasil é uma república das bananas, porque na verdade por que República das Bananas? Porque os poderes dão banana o tempo todo para a nação. Gente, é verdade. Esse que é o problema. E eu paro aqui para perguntar, estava até conversando com o pessoal da produção sobre isso, por que as pessoas não estão se movimentando, né, nesse sentido ainda? Porque tem muita coisa errada acontecendo. Não é porque aconteceu o que aconteceu ano passado que a gente tem que ficar quieto agora para tudo que está acontecendo no governo, entendeu? Tipo, vamos aceitar quietinhos porque agora mudou. Não mudou nada. Eu continuo insistindo e batendo na mesma tecla. O Brasil não é um país pacífico. O Brasil, a nação brasileira, a população brasileira é, na verdade, passiva. Ou seja, ela é completamente passiva. Vamos continuar se indignando, vamos continuar se movimentando. Sem dúvida. Das redes sociais? Todo mundo tem que ir para a rua. Você viu o que aconteceu na Romênia agora recentemente. Deu resultado? Derrubaram uma lei que absurdo. É isso. Pois é. A nação tem que ir para a rua. Tá certo. Entendeu? Vamos começar semana que vem mais um pouquinho? Vamos, na outra semana. Semana que vem você está com a gente? Não, a outra semana. Daqui 2 semanas, isso, né? Tá certo. Então é o seguinte, doutor Eduardo, claro que volta, porque o papo aqui nunca acaba. Aliás, eles não param de dar assunto pra gente, né? A turma lá de cima, e a gente fala mesmo. Quer continuar falando do doutor Eduardo Leite? facebook.com/Eduardo César Leite. Você vai acessar, vai curtir a página e vai entrar em contato. Obrigada mais uma vez, querido. Um beijo, boa semana para todos. Obrigada, doutor, para você também.